Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre brocas, pequenininhas no tamanho, grandes no prejuízo, assim como os cupins. E por que eu citei os cupins? Porque muita gente ainda confunde a infestação causada por um e por outro. Para discutir esse assunto, eu estou recebendo aqui o nosso gerente geral, Marcos Takiak. Tudo bem, Marcos? Olá, Letícia, tudo bem? E você? Tudo certo, Marcos. Estamos recebendo também, né, Marcos, o nosso coordenador técnico na área de inseticidas, Thiago Machado. Tudo bem, Thiago? Fala, Letícia, tudo bem? Fala, Marcos, tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo certo, Thiago. Tudo bom, Thiago? Thiago, bom, como eu introduzi aí, né, tem muita gente, né, que ainda confunde broca, cupim, né, devido aí aos rastros deixados no ambiente. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais essas diferenças, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as brocas em si. O que são as brocas, né, os comportamentos, enfim, desvende tudo a respeito desse pequeno bichinho. Sabe o que é bacana, Letícia? Esse grupo das brocas, que é chamado de coleópteros, é o maior grupo de insetos que existe no mundo, né? Existe uma variedade tão grande de coleópteros. Por exemplo, a joaninha é um coleóptero. A broca de madeira é um coleóptero. A broca que ataca uma árvore é um coleóptero. Um caruncho é um coleóptero. Então, existem N tipos de coleópteros. Então, assim, primeiro, entender que é uma complexidade altíssima, existe uma alta diversidade desse grupo, mas as brocas, elas são pequenos besouros dessa ordem coleóptera. Tem aquelas brocas que atacam livros, atacam papéis, atacam materiais bibliográficos que a gente fala, né? Inclusive o madeiramento das estantes, enfim. Existem aquelas brocas que atacam árvores, como por exemplo o besouro serra-pau, e existem aquelas brocas que só atacam o madeiramento, tá? As brocas, tem brocas, por exemplo, que também atacam, além desse madeiramento, também atacam outros tipos de materiais de origem vegetal e animal. Então, é um grupo bem interessante, é um grupo bem peculiar e que, na verdade, não existem muitas informações divulgadas, né? Muito material técnico. O que a gente tem é uma base teórica até que razoável, só que existe muita questão prática, muito conhecimento ali na raça, no dia a dia, na execução dos serviços. Mas é um grupo bem interessante. As brocas são justamente, então, esses insetos interessantes que podem não apenas atacar o madeiramento, mas também como outros materiais. Então, na verdade, elas são besouros, né? O que é uma coisa muito interessante, que eu já estava imaginando até que fosse parente das baratas, assim como os cupins, né, Marcos? Então, assim, a gente já começa a desmistificar alguns assuntos, alguns comentários acerca aí dessa praga. E a praga, né, Thiago? Como você disse, elas atacam árvores, mas também livros, madeiramento, enfim. Então, o prejuízo material é muito grande, né? Muito, justamente por esse motivo que as brocas são consideradas pragas, né? Principalmente as brocas que atacam o madeiramento, pragas urbanas, porque elas causam em algum nível algum tipo de prejuízo financeiro, econômico, estrutural. Não conseguem transmitir doenças, né? Então a gente pode, assim, em termos de estragos, a gente classifica as brocas no mesmo nível que os cupins. A diferença é que depende também do nível de infestação. Os cupins, principalmente os de madeira seca, nesse caso, para serem comparados de uma maneira mais correta, eles são um pouquinho mais agressivos, mas também existem infestações em madeiramento, onde existem brocas, que o madeiramento ele fica bem comprometido, mas eles causam algum tipo de injúria material, o que causa justamente um prejuízo financeiro aí para quem está com esse problema com esses insetos, né? Uhum. Tiago, só uma curiosidade, né? Elas são consideradas pragas, assim como os cupins, que não transmitem doenças, mas o porquê, né? Porque a gente pega aí o exemplo de uma formiga que passa em superfícies e acabam aderindo aí aos micro-organismos e tal, mas por que não ocorre esse tipo de adesão na estrutura corporal, tanto de cupim como de broca, né? Elas não vão em ambientes contaminados ou a superfície corporal permite que não haja essa adesão. Me explica por quê. Existe uma relação muito grande, Letícia, da questão do ambiente onde elas sobrevivem, né? As brocas são insetos que voam, né? Elas são
na época reprodutiva, quando elas saem para fazer justamente essa reprodução, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, elas são atraídas pela luz. Então, elas vão ficar praticamente ali no madeiramento, em algumas superfícies e voando para a luz. É diferente de uma barata, de uma formiga, ou até mesmo de um mamífero como o roedor, que vive em outros locais onde a chance de ser vetor, de se tornar vetor de micro-organismos acaba sendo muito maior, né? Formigas são extremamente numerosas e andam por todos os cantos, então elas entram em contato constantemente com micro-organismos. Quando uma barata morre, a formiga vai lá e carrega, o que acaba de uma maneira indireta, o que estava na barata vai para a formiga e assim por consequência. Já as brocas não têm essa questão, né? Brocas, cupins, enfim. Eu acredito também, né, Letícia, que o fato dela ser considerada uma praga está muito associado ao dano ao patrimônio. Então, ela é uma praga, onde a importância dela, digamos assim, financeira, ela se sobrepõe ao aspecto de saúde, nesse caso, né? Mas, assim, existem coleópteros de todo tipo. Tem até o famoso rola-bosta, é um besouro, né? E ele tem uma importância muito grande no ambiente porque ele leva a matéria orgânica para o solo, né? Então ele realmente vai rolando a bosta, ele faz um buraco lá e enterra a matéria orgânica, né? Então com a função de reciclar ali os nutrientes no solo, né? E é interessante, Thiago, me fala um pouquinho também, a gente obviamente vai focar aqui na broca aqui de essa broca convencional, né, similar ao cupim, mas existem essas brocas que atacam muito árvores e assim, as pessoas também têm jardins, né? E muitas vezes é necessário o controle dessas brocas. Você falou aí do serrapau. O serrapau, o estrago dele é interessante, né? Ele vai serrando o galho, né? Ele faz um círculo e o galho cai, né? Parece até um serrote perfeito que passou ali. Mas também tem aquelas brocas, né, que atacam o interior dos troncos na forma larval, né? Até onde eu sei, na forma larval. Isso também se dá na broca essa tradicional, que ataca madeiramento dentro das casas. Como que é esse ataque e em que estágio que é? Foi bem colocado por você, Marcos. Primeiro, uma questão ali que você falou, por exemplo, do besouro rola-bosta. Isso demonstra justamente que existem ali funções, existem o porquê desses animais existirem dentro da natureza, no seu ambiente natural, eles não são considerados pragas. A partir do momento que foge do controle, que eles passam para outros países, enfim, não se tem um controle natural, biológico, competidores, prolifera de forma desordenada, eles acabam se tornando pragas. O serra-pau tem justamente essa característica, né, Marcos, de serrar, quebrar ali o galho, né, para justamente depositar os ovos. E quem causa o prejuízo, não só nesses besouros de árvores, como também no madeiramento, é justamente a fase larval, né? A fase larval, aliás, vale destacar que é a que sobrevive, é a que vive, é a que dura mais tempo. E é ela justamente que vai causar o prejuízo. A fase adulta não causa quase que prejuízo nenhum, a não ser o serra-pau, por exemplo, que tem que justamente danificar causar alguma injúria no vegetal. Então, tem aquelas brocas de árvores que fazem o furo para depositar seus ovos, tem o serra-pau que serra o galho para depositar seus ovos, assim como no madeiramento. Essa broca adulta, ela faz um pequeno furo para depositar os seus ovos dentro desses furos e as larvas que causam esses estragos, essas injúrias, né? Legal. Diferente do cupim, né, que já são os adultos mesmo, né? Exatamente. Até o tipo de desenvolvimento deles são diferentes, né? O cupim, ele tem ali um desenvolvimento que a gente chama de hemimetábulo, onde tem o ovo, do ovo nasce uma ninfa, e essa ninfa, ela já recebe o alimento do adulto, mas quem está atacando ali o madeiramento, propriamente dito, a celulose, é o adulto, né? Não existe a fase larval. Já os coleópteros, né, essas brocas, elas têm o desenvolvimento completo, né, o holometábulo. Então, é ovo, larva, que é o que causa maior prejuízo, tem a maior fase de vida, né, o que ocupa mais tempo ali de vida, vira um casulo, uma pupa, para depois virar um adulto que, na maioria dos casos, se a gente for falar de brocas de madeiramento, né, as de madeira seca mesmo, elas vivem por um período muito curto. Ô, Tiago, então, se você puder falar um pouquinho para a gente a respeito do ciclo de vida de cada uma dessas brocas, né, para a gente entender um pouquinho mais. Eu vou até, para facilitar esse entendimento, Letícia, eu vou até compartilhar aqui no slide com vocês, para a gente conseguir visualizar melhor essa questão do desenvolvimento, do tempo
de vida desses insetos, tá? Se a gente observar, perdão, vai passando. A gente está vendo aqui o ciclo biológico, o ciclo de desenvolvimento, o ciclo de vida de um dos tipos de brocas que acabam tendo mais estudos, né? É dessa família Anobidae. É uma broca mais redondinha. Eu vou até depois mostrar exemplares dessa broca aí para a gente conseguir visualizar melhor. O ciclo de vida só do adulto é muito curto, né? Ela vai durar aí aproximadamente um mês, o adulto, depois que se transforma, né? Sofre metamorfose da larva, pulpa, vira adulto, dura mais ou menos um mês. Existem alguns casos, algumas espécies que chegam a viver apenas 24 horas. Então, é um ciclo muito curto. A fêmea, ela deposita os seus ovos, né, dentro de um orifício que ela faz, são aproximadamente aí 30 ovos. Esses ovos, eles vão eclodir num período de até uns 18 dias. De 14 a 18 dias, isso vai oscilar, vai variar de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido é o desenvolvimento. Só que a larva, depois que eclode desse ovo, ela chega a durar mais ou menos aí um ano no local. Então, é um período que ela pode causar um estrago tremendo, né? Existem larvas que duram menos tempo, como eu disse, quanto maior a temperatura, mais rápido é o desenvolvimento, mas muitas vezes elas ficam ali durante um ano. Aí elas impulpam, né? Elas viram uma pulpa que vão durar aí mais ou menos uns 20, 21 dias, para depois emergir um adulto que vai durar um mês. Uma característica muito interessante, eu até costumo brincar, quando a gente fala, por exemplo, de tartarugas, né? Aqueles répteis marinhos que vão para a terra para desovar a fêmea, aí bota os ovos, eclode o filhote vai para a água, e aí a fêmea, assim que ela se reproduz ali na água, ela tenta voltar, geralmente, para a mesma praia onde ela nasceu. As brocas, elas também podem fazer isso. Elas podem voltar para o mesmo madeiramento de onde elas surgiram. Evidentemente que se elas não conseguirem voltar para aquele local, elas vão para um madeiramento muito próximo da onde elas surgiram ali. Então, tem essas características bem peculiares das brocas. Assim, como eu disse no começo, né? A gente estava conversando, é bem longa a fase larval e é a fase que causa mais injúria, mais danos ao madeiramento, né? Ao patrimônio. Interessante, eu não sabia disso não, Letícia. Nem eu, Marcos. O Tiago, explica pra gente a razão disso. Fiquei curiosa. Quando é que eu não fico, né? Mas é isso que faz o nosso podcast ser tão dinâmico. O interessante, realmente, é no seguinte. A grande maioria dos organismos, né, que tem micro, macro, enfim, insetos ou outros, que tem um ciclo de vida muito curto, né, a fase adulta, elas produzem um número muito alto de ovos, né? É diferente das brocas. As brocas, se a gente for ver, elas vão produzir ali 30 ovos. Poxa, por fêmea 30 ovos, se comparar com outros insetos, acaba sendo pouquíssimo. Só que o tempo que a larva permanece viva ali causando injúria acaba sendo bem extenso. Eu não sei te pontuar exatamente, Letícia, qual é a vantagem evolutiva que essa broca tem em relação a esse sentido, mas o que a gente vê é que elas estão aí até hoje muito bem adaptadas ao ambiente onde ela vive, né? Então, e lembrando, né, são coleópteros, né, e aí existe uma diversidade imensa, não dá para a gente falar que todos os besouros têm essa característica, né? Talvez o fato dela ficar muito tempo protegida dentro do buraquinho, né, isso também ajude. Ou só saudade de casa. O Tiago, você comentou a respeito aí desses 30 ovos por ano. E eu queria que você falasse também dessa gestação, de quanto em quanto tempo acontece? É uma vez ao ano? Porque como o ciclo reprodutivo, o tempo de vida do adulto é muito curto, elas vão fazer isso praticamente uma vez, né? Uhum. Isso para todos os tipos de brocas dessas que a gente comentou? Das brocas que atacam o madeiramento urbano, né? São duas famílias muito comuns na área urbana que são consideradas brocas, né? Existe a Anobidae, que nós vimos lá. Eu até quero mostrar aqui no slide, vou mostrar para vocês porque fica mais fácil da gente ilustrar isso, visualizar essa questão aqui. Que aí eu mostro a foto justamente dessa broca que eu comentei, né, do Anobidae, e depois eu mostro outro tipo de broca. Perfeito. A gente está vendo aí uma broca Anobidae, né? A família Anobidae. A gente está vendo aí dois gêneros, né? O mais comum acaba sendo o gênero Anóbio.
elas são brocas mais arredondadas, tá? Elas são brocas mais características. E existe uma outra família muito comum dentro das brocas, né, consideradas pragas urbanas, que são os lictídeos. E aí o gênero Lictus é o mais comum. Existe uma diferença morfológica, ela tem justamente aí um corpo um pouquinho mais comprido. E percebam, né, são insetos completamente pequenos aqui, ó. Esse pedaço aqui tem mais ou menos 1 milímetro, então é muito pequeno esse bicho, muito pequeno. Dessas duas brocas, né, dessas duas famílias de brocas, essa característica reprodutiva rápida acaba sendo muito comum. As mais estudadas pertencem a essa família Anobidae aqui, principalmente o gênero Anobium. E esse gênero também são bem pequenos, né, Tiago? São pequenos, redondinhos, e sabe o que é interessante? Pelo fato de existirem carunchos, né, existirem gorgulhos, as pessoas veem uma broca e já vão pensar logo em caruncho. E muitas vezes existem anobídeos que atacam tanto grãos, né, quanto atacam madeiramento. Então tem uma característica muito interessante nisso. E são pequenos, né? O que pode ser um fator que favoreça até mesmo a existência, a reprodução, a sobrevivência desses insetos, né? E aí fica difícil também para identificar, né, Tiago? Assim, se vocês aí, estudiosos, biólogos, já têm essa dificuldade devido à pequenez, né? Imagine nós, leigos, né, para identificar isso. Eu queria que você falasse para a gente como identificar mesmo os rastros dessas brocas, né? E aí a gente já aproveita também para diferenciar dos cupins, né? Os cupins, perfeito, perfeito. Eu vou colocar aqui também no slide para a gente visualizar, porque fica mais fácil de ilustrar isso que eu estava falando para vocês, tá? Dessa diferença de ataque que as pessoas costumam confundir muito. Aqui nós estamos vendo 3 imagens. A que está do lado esquerdo é justamente um ataque por cupins de madeira seca, tá? Geralmente da espécie Cryptothermes brevis. Então você vê que essas aí são fezes desses animais, né, desses insetos, é uma estrutura granulada e rígida que eles descartam conforme eles vão atacando o madeiramento. Conforme vai ficando mais velho essas fezes elas vão escurecendo, mas são estruturas rígidas, duras, não desmancha na mão, tá? Diferente da broca. A broca a gente está vendo aqui um caso bem típico, onde você vê um buraquinho, só que o resíduo resultante, né, do ataque da broca acaba sendo mais fino, parece um talco, aí sim ele desmancha e geralmente é da cor do madeiramento, tá? O que acontece no caso das brocas é que a fêmea deposita os ovos, eclode, eu vou até voltar um aqui para a gente ver uma situação interessante, ó. Deposita-se os ovos dentro desse buraquinho, eclode ali a larva que vai virar uma pupa e depois sai o adulto. Quando o adulto sai desses buraquinhos, ele vai empurrar esse resíduo branco para fora. Então, isso significa praticamente o seguinte: quando a gente vê o pó caindo, provavelmente é porque o adulto já emergiu e já foi embora, né? E aí, como é muito comum eles retornarem para o mesmo madeiramento para depositar os ovos, você acaba vendo vários buraquinhos no mesmo madeiramento, né? Mas não é um estrago tão intenso em comparação dos cupins, porque o dos cupins acaba sendo mais profundo, eles vivem em colônia, é algo mais numeroso. As brocas não, elas são solitárias, né? Não são consideradas insetos sociais, e o dano que causam ao madeiramento, né, a estrutura, acaba sendo mais superficial. O dano não é tipo de um cupim que vai fazendo aquelas câmeras por dentro, né, Tiago? Ele é mais uma cavidade, um buraco. Exatamente, é bem rente ali até a superfície da madeira, né? Do cupim acaba sendo mais profundo, como você bem disse aí, Marcos, são câmaras, né, que eles acabam criando, túneis, galerias no interior do madeiramento, por isso que acaba sendo mais, digamos assim, mais intenso, né, mais voraz. E também pela quantidade, né, de insetos que existem, pelo fato dos cupins viverem em grupos, serem insetos sociais, então você tem ali a possibilidade de causar um estrago acaba sendo maior do que da broca. Tá. E aí, do ponto de vista de controle, você falou que quando aparece o pó é porque o adulto já saiu. Será que ainda tem larvas ali dentro? Eu devo fazer o controle assim mesmo? Como é que a gente faria o controle nessa situação?
Bem colocado, Marcos. Essa questão é assim, eu já vi o pó, então quer dizer que eu não preciso fazer o tratamento daquele local? Muito pelo contrário, né? Porque pode ser que nem todos os ovos tenham eclodido no mesmo tempo. Pode ser que nem todas as larvas tenham se desenvolvido ao mesmo tempo, as pupas tenham emergido adulto ao mesmo tempo. Então, é muito importante, mais uma vez, vistoria, né, em controle integrado de pragas, verificar os locais que ainda tem aí a cavidade fechada por esse pó, também entender que aquele madeiramento ele vai servir como postura para futuros ovos daquelas fêmeas que vão eclodir naquele local. Então é muito importante sim fazer o tratamento no madeiramento, independente do pó já ter caído ou não, porque vamos imaginar que numa situação muito específica não tenha mais nenhuma broca ali, mas elas podem voltar. Então é importante sempre fazer também esse trabalho preventivo. E caso ainda tenha alguma larva, algo do tipo, é importante fazer o tratamento nesses pontos. Eu até vi recentemente, Marcos, porque a gente começa a pesquisar mais quando a gente vai falar desse assunto, né? Eu vi uma pessoa no Instagram postar um vídeo que ele tem uma espécie de um soprador, nunca vi aquilo, tá? Não sei se você já viu. Parece um soprador pequenininho, um biquinho, que ele vai colocando assim nos furos onde que as brocas fazem, nesses orifícios, e ele sopra um ar para justamente mostrar onde tem outros pontos com broca, ele acaba expulsando a larva, uma coisa muito peculiar, nunca vi isso não. Isso é um tipo de tratamento mecânico, né? Não sei nem que equipamento que é aquele, é que eu estou comentando aqui por uma questão de curiosidade, achei bem interessante aqui. É curioso, né, Tiago? E assim, não sei, posso ter entendido errado, mas de acordo aí com esse soprador, né, as larvas começam a sair, e eu me lembrei aí do efeito desalojante aí de alguns produtos. E indo para esse viés, né, eu queria que você e o Marcos também comentassem a respeito do tratamento químico. O que é indicado, né, no caso aí de ação de combater mesmo essas brocas? Então, Letícia, dá para a gente utilizar vários tipos de produtos, né? A gente tem formulações concentradas emulsionáveis, que são muito utilizadas em madeiramento, e aí você pode fazer a diluição em isoparafina ou água, né? A gente ainda tem aquela impressão que a isoparafina funciona melhor, né? Com certeza ela vai funcionar mais rápido, tá? Mas a água, ela tem sido muito utilizada, tomando cuidado apenas para não estar utilizando uma madeira de muito baixa qualidade, onde ela pode estufar, né? Por exemplo, um compensado de baixa qualidade, aí realmente a água ela pode acabar estufando, né? Agora sim, a gente tem vários produtos. O BIM 725CE é um produto excelente, que é a base de fipronil, né? É um produto que dá para você utilizar para controle de brocas. A gente tem o BIM 7800, que é um SC, que ele é a base de fipronil mais imida, que também dá para utilizar no controle de brocas. Eu acredito que o controle de brocas, efetivamente falando, até por experiência prática, o mais importante é a vistoria. Porque diferente do cupim, onde às vezes você encontra alguns pontos e você faz a aplicação e o produto vai pelas galerias, né, e são insetos sociais, eles se contaminam, a broca, ela, como o Thiago comentou bem, ela trabalha isolada. Mas você pode ter uma, mas você pode ter 1000 pontos. E aí, se você não tratar esses 1000 pontos, você não vai ter sucesso. Então, é muito mais a questão do detalhe, da paciência, da inspeção, do que propriamente dito do produto em si. Pelo menos essa experiência prática que eu já tive, eu e o Thiago até trabalhamos juntos já em alguns controles de brocas, né? E o desafio era esse, era realmente você identificar aonde estavam os pontos, né? Para você poder fazer a injeção do produto químico, né? É isso, Thiago. E eu ainda, na minha opinião, ainda, Marcos, Letícia, eu acho que o controle de brocas, ele, por esses detalhes, ele acaba sendo mais minucioso e mais difícil que o controle de cupim de madeira seca. Porque, como o Marcos bem disse aí, você colocou na galeria do cupim, o produto ele vai adentrando aqueles pontos e vai sendo absorvido pelo madeiramento. No caso da broca, como acaba sendo muito superficial, às vezes você não injeta produto suficiente naquele ponto, ou às vezes o madeiramento não absorve produto suficiente, então é muito importante se atentar a esses detalhes, né? E sempre buscar os produtos CS, porque eles têm alta absorção, principalmente em madeiramento mais cru, virgem, né, nu, né, sem nenhuma camada impermeabilizante,
fazer a pulverização e encharcamento dessa peça para que a peça ela absorva o produto e o produto permaneça ali. Senão vai ter que realmente fazer o tratamento pontual localizado aí, dá para usar tanto o BIM 725, o CE, quanto o BIM 7800, que você está fazendo esse tratamento mais pontual. Mas vai muito nessa linha mesmo, viu, Marcos? Eu acho que as pessoas, elas olham, elas não dão muita importância para a broca, porque começa de uma maneira muito sutil. Só que vai passando o tempo, vamos imaginar de uma forma muito rasa, que você só tem ali, no primeiro instante, um prejuízo estético. Depois, aquilo pode se tornar um grande prejuízo estrutural, né? Então, tem que se atentar muito a esse detalhe. Uhum. E como sempre, né, como em todo o controle de praga, né, vistoria, né, se atentar muito bem aos detalhes, né. E falando um pouquinho de prevenção, né, o que pode ser feito para prevenir? O Thiago já deu até uma dica bacana da pulverização no madeiramento para depois ser utilizado, né, mas quais as outras formas de se prevenir essas pragas, Marcos e Thiago? Assim, pode Para falar, o Marcos, ímpar? desculpa. Pode falar, Thiago. Não, manda bala, manda bala. Olha, existem algumas madeiras que o pessoal já faz o tratamento no momento que sai da fábrica, por exemplo, compensados, eles fazem o tratamento. Então, eles adicionam inseticida, aquela parte química que é a cola, né? Aí eu vou deixar para o Thiago fazer, para falar sobre prevenção nas madeiras depois que saíram da fábrica. Tem até uma questão interessante. Um dos fatores principais é justamente como o madeiramento chega até sua casa, né? Que vai desde da origem dele, o transporte, o depósito, chegou na tua casa. Quando esse madeiramento não recebe nenhum tipo de pintura, tintura, camada impermeabilizante, a madeira é crua, dá para você fazer esse tratamento com produto CS para ele já ter um efeito preventivo. O Marcos bem citou essa questão da cola, né? A cola é muito, o produto que acaba indo na cola acaba sendo muito relevante. Mesmo porque, nesse sentido, as brocas, elas podem também se alimentar de fungos que se desenvolvem no próprio madeiramento, na própria cola. Então, se essa cola, se esse madeiramento já não é previamente tratado, você já tem um fator ali importante. As brocas, elas são, né, só para complementar essa questão, elas são aí praticamente classificadas em 3 grupos, né, que são considerados brocas, né? Tem aquela broca que ataca a madeira ainda viva, né, a madeira recém-cortada, porque o que favorece a proliferação, a atração da broca, a sobrevivência da broca no ambiente? A umidade relativa do ar, a umidade do madeiramento e a temperatura. Esses são os 3 fatores mais importantes, né? E existem madeiramentos que são mais úmidos, por exemplo, essa madeira recém-cortada, a árvore estava viva, é um madeiramento que tem mais umidade. Vai depender também do tipo de madeira, né? Tem aquelas brocas que atacam o amadeiramento no processo de secagem. Então, são brocas que atacam esse madeiramento ainda com a madeira viva ou recém-morta e vão eclodir depois que a madeira já está seca. Isso até favorece o fato desses insetos serem cosmopolitas, né? Porque você acaba transportando broca de um ponto para outro em todo mundo. E existem aquelas brocas mais urbanas mesmo que atacam o madeiramento, a madeira seca propriamente dita. Então, desde a sua origem ali, o madeiramento ele tem que ser tratado, né? De maneira preventiva, né? Ou com produtos que penetrem o madeiramento, os produtos CEs, ou até mesmo alguns produtos pós-molháveis, que são aglutinados ali, são colocados junto com a cola dessa madeira, que vai ser utilizado nessa madeira para fazer esse tratamento preventivo. Mas esses fatores acabam sendo muito relevantes na hora de prevenir a presença de brocas no local. Até um complemento acaba sendo mais difícil, mais complexo, principalmente aqui no Brasil, mas existe tratamento de broca com temperaturas elevadas, temperaturas mais baixas. Temperaturas elevadas é coisa de mais ou menos 50 graus, um pouquinho a mais, que acabam matando esses insetos. Temperaturas baixas, abaixo de 15 graus. Mas aí, essas situações elas acabam sendo muito específicas, principalmente para brocas que atacam
acervo bibliográfico, né? Porque aí você não consegue fazer, por exemplo, tratamento num livro com produto líquido, com produto químico, propriamente dito, né? E tem aquele processo de anóxia, né? Que é onde você remove o oxigênio ou dentro de câmaras específicas, né? Ou até mesmo com a utilização de nitrogênio, né? Acima de 90, 95% de nitrogênio lá, você acaba matando as brocas nesses pontos. Perfeito. É muito detalhe, né, Marcos? Com certeza. É muito detalhe. Você gostaria de fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta aí para o Thiago? Não, da minha parte tá tranquilo, Da Letícia. minha também. Ô, Thiago, só para a gente encerrar, né? O que por exemplo, nós, donos de casa, podemos fazer para prevenir esse aparecimento aí de brocas? É possível, da nossa parte, também evitar isso? Ó, dizer assim que, nossa, dá para evitar 100%, não, porque depende muito do local que você vive, mas também do tipo de madeiramento que você está levando para dentro da sua casa. Sabe-se que quando a fêmea ela eclode e vai fazer a reprodução, os machos e as fêmeas são atraídos por luzes, né? Mas isso não significa que só vão aparecer brocas durante o dia. Isso pode aparecer também durante a noite com luzes artificiais. Ah, mas isso significa que a gente vai ter que viver no escuro? Não, significa que a gente tem que ficar de olho para ver se precisa ou não fazer ali uma intervenção química nesse tipo de madeiramento. A presença de verniz, outros tipos de camada impermeabilizantes, dificultam também a penetração da broca nesses locais, né? Diferente de cupins, porque chega a época de revoada, onde tem lá os siriris e aleluias, se usar telas nas janelas, você acaba evitando, né? Dependendo do tipo de mesh, do tipo do tamanho da tela, você evita, né? Ou ajuda você dificulta a entrada desses insetos dentro da residência. Broca não, broca é muito pequeno, então não tem o que você fazer, né? Uhum. Então, é só observar, realmente. Ou instalar ar-condicionado em todas as instalações da casa, todos os cômodos, deixar o ar-condicionado sempre no mais frio, para aí Mas você só não se vai viver ter numa problema com nada. geladeira, né, Thiago? Exatamente, nesse caso é assim. Tiago, ó, quero te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite, pela parceria de sempre. Bom, não precisa nem dizer que você é de casa, que a porta está aberta, tá? Então, depois a gente combina um outro episódio que com certeza também vai ser muito interessante. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Obrigado, Letícia. Obrigado, Thiago, pela ótima explanação aí. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Letícia. Espero que realmente a gente tenha conseguido discutir aí, abordar e ajudar o pessoal para controlar, prevenir, enfim, entender melhor esses coleópteros aí, as brocas. Com certeza, Thiago, com certeza ajudou. Até a próxima, pessoal!